Caros espectadores da Ângelos TV, mais uma vez bem-vindos ao nosso programa, à nossa rúbrica semanal, Olhar o Mundo numa Perspectiva Missionária. Espero que em casa esteja a gostar de nos acompanhar por estes belos testemunhos que vimos trazendo aqui a esta casa e a chegar até si, testemunhos esses que nos fazem e nos ajudam a alargar o nosso horizonte missionário. Hoje vamos mais uma vez ter também uma presença de alguém que tem uma caminhada muito forte e muito rica na caminhada espiritual e como servidor da Igreja de Jesus Cristo. Vamos ter entre nós Dom Gabriel Biling, arcebispo da Arquidiocese do Lubango, de Angola. Precisamente um lugar que a mim me diz muito, porque foi o lugar onde eu nasci e onde eu fui batizado. Sr. Arcebispo, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa Olhar o Mundo Missionário. Muito boa tarde, Padre Nuno, e também aqueles que vão acompanhar como programa. Vamos então partilhar alguma coisa da sua vida que já é muito, ou seja, desde a sua vocação, a sua ordenação, a sua formação no seminário, a sua ordenação sacerdotal e depois também o seu trabalho como responsável dos missionários do Espírito Santo em Angola, e depois até que foi bispo e atualmente arcebispo. Vamos por parte, porque é muita coisa, vamos tentar começar pelo berço, pela família. Sim. A sua família influenciou na sua despertar vocacional? Sim. O meu pai foi catequista de uma das comunidades e antes dele o meu avô. O pai do meu pai foi catequista. E, curiosamente, eu nasci no Andulo e o meu avô é do Bailundo, como de resto também o meu pai é natural do Bailundo, isto é, outra província, é a província do Ambo, enquanto que eu nasci no Andulo, província do Bié. São províncias vizinhas, mas os espiritanos que estavam no Bailundo, deram catequistas sob solicitação dos espiritanos que iam fundar a missão onde eu fui batizado, no Andulo. Estes, na fundação, não tinham ninguém, não tinham pessoal laico, e então pediram aos seus irmãos do Bailundo que eles enviassem alguns catequistas com que iriam começar a missão no Andulo. E assim aconteceu. E então o meu avô foi um daqueles que foi selecionado pelos missionários espiritanos no Bailundo para irem ajudar, digamos, o início, a implantação, a evangelização nas terras do Andulo. E o meu pai, que também nasceu no Bailundo, acabou por acompanhar o pai do meu avô, de que eu tenho o nome, exatamente Gabriel Biling, é o nome do meu avô, pai do papá. Então, digo isso porque, como a pergunta me foi feita, se a minha família tem alguma influência. Tem, porque o meu pai, sendo catequista, naturalmente alimentava o desejo de ver um dos seus filhos igualmente catequista, pelo menos igualmente catequista, como era ele em relação ao papá dele, meu avô. A minha mãe, essa de certeza que não tinha essa perspectiva de ter um filho sacerdote, pelo menos, porque a minha mãe foi batizada já adulta. Tanto quando foi batizada, pensou-se que andaria pelos 18, 19 anos de idade. E a minha mãe é filha do Soba, da autoridade tradicional ali do lugar. O meu avô, requisitado, digamos assim, pelos missionários do Andulo, ele foi orientado para a região onde eu vinha nascer. E os missionários, tal como os catequistas faziam, não chegavam a um lugar sem primeiro entrar em contato com a autoridade tradicional. Ora, tanto o meu avô, da parte da mamã, como a minha avó, também da parte da mamã, os meus avós da parte materna, claro, eram todos pagãos.
e, consequentemente, os filhos e filhas eram pagãos. O Soba, a autoridade tradicional, aceitou isso muito bem e depois disse, em todo caso, nós não podemos ser batizados pelos cargos que ocupamos. Mas estão aqui as minhas filhas, eram 3, podem muito bem ser batizados. E quem dava catequese, devia ser o avô, é o responsável da comunidade cristã, mas o meu pai, que já sabia ler e escrever, o pai dele, meu avô, dizia que fosse ele a dar as aulas de catequese aos catecúmenos. E é lá onde estava nesse grupo a minha mãe. E pronto, o resto é aquilo que deu em que eu hoje pudesse estar aqui. Então, da parte do meu pai havia este desejo, da parte da minha mãe nem tanto, porque não podia compreender isso. Talvez o desejo dela é ver-me, digamos, casado. Mas aos 9 anos eu falei com o papá que queria ser... primeiro, o pai mandou-me no internato da missão. E lá fiz a 4ª classe, mas antes da 4ª classe eu tive férias. E eu disse ao papá que queria ir para o seminário. E o papá ficou todo contente e fui para o seminário dos missionários do Espírito Santo. Mas como? Simplesmente porque eu, tendo naquela altura 11 anos, a única profissão que eu achava que não devia de maneira nenhuma ser para mim é ser professor. Não queria ser professor para nada. Tudo que cheirasse a professor, pronto. Então, o meu professor da 4ª classe, encarregue pelo missionário de ver, digamos, os destinos, o depois da 4ª classe, falando comigo, propunha-me isso, eu disse não, porque eu pensava isso vai ser para ser professor, isso vai ser para fazer professor. Então ele diz assim, olha, já que assim, você não quer ser nenhuma destas coisas, então vai para o seminário. E eu pensava, o seminário? Lá não vou ser professor. Esse é padre, esse é outra coisa. Então disse logo que queria ir para o seminário de Nova Lisboa. Então disse, quero ir para o seminário destes manos, que o padre Jerônimo Cainga e um outro que deixou de ser espiritano e foi para os saletinos, o padre Joaquim Xingelesi. São os que já estavam no seminário espiritano, fundado em 65, tanto no centenário da presença espiritana em Angola. E então, eu tinha uma paixão, tinha 2 coisas, ser piloto. Nunca tinha visto ainda um avião em terra, mas queria ser piloto. E a segunda coisa, a cidade onde queria viver era Nova Lisboa. Assim que o meu professor me diz assim, olha, então se não quer ser nenhuma dessas profissões, não quer ser professor, então vai para o seminário. Eu disse logo, seminário, mas o seminário do mano Jerônimo Cainga, porque, e pensa, esses são os que vêm de Nova Lisboa, onde eu queria ir. Pronto. E assim o professor foi dizer ao padre, o missionário, que eu queria ir para Nova Lisboa. Ora, Nova Lisboa era outra diocese. Atualmente é o Ambo. O seminário diocesano encontrava-se na então cidade de Silva Porto. O ir dizer, saindo de uma missão de espiritanos para ir para o seminário em Nova Lisboa, eles entenderam que era para ser espiritano. Qual foi a minha decepção? 2 meses depois de estar no seminário, entrei em crise. Por quê? Todos os professores eram padres. Eu disse ao meu... Mais uma vez, a recordação do ser professor. E eu disse, vou aonde agora? Para onde é que vou? Afinal, o padre é mais professor? Entrei em crise mesmo. Um meu colega, já falecido, o padre João Covalela, depois de algum tempo, ao 2º ou 3º mês, eu estava mesmo mal. Então, digo assim para ele, olha, padre Covalela, então, assim, mas padre fica mais professor. Era o falar do nosso tempo, miúdos. E ele disse, pois, bilingue. Então, quem é que vai ensinar as coisas de padre se ele não é padre? Quem não é padre não sabe ensinar as coisas de padre. Não me convenceu muito, mas pelo menos me acalmou. Portanto, os padres me vão formar aqui para ser padre. E eu depois daqui vou
para ser padre e não para ser professor. E esse engano, digamos, me consolou muito. Me consolou muito. E assim continuei, até que fizemos a nossa formação no Seminário Menor. Depois do Seminário Menor... E nunca chegou a ser professor, finalmente. Espera. Terminamos a formação académica, fomos ao noviciado, em 79, em 80 professei na congregação, e depois voltamos para o AMBO para concluir a teologia. Aconteceu isso em 83, terminamos a teologia, já com votos perpétuos, ordenados diáconos, e eu fui enviado para a paróquia de São João Batista, no Lubito. Mas quero referir-me ao que aconteceu antes disso. Ora, naquela altura, estamos a falar de 83, Angola vivia um período muito delicado, onde tivemos, inclusive, missionários entre espiritanos e outros assassinados, em emboscadas e tudo aquilo que foi aquele tempo. Então, o Conselho Geral de então decidiu que os professos, e nós fomos os primeiros, em vez de sermos afetados a província de Angola, que tinha, entretanto, sido criada em 1977, que, em vez de mandar jovens missionários de outras partes do mundo para serem missionários em Angola, talvez nós, que fizemos a formação ali, crescemos ali e conhecemos, de facto, a situação do país, talvez, em vez de ir realmente levando para o perigo os missionários mais jovens, que os angolanos fossem missionários mesmo em Angola. Então, na altura era provincial o Padre Bongo, e ele, no seu estilo, propôs a nós três o que gostaria, onde gostaríamos de ir, primeira coisa, que fazer. São as duas perguntas. Em que coisa gostaríamos de investir a nossa capacidade, o nosso entusiasmo de jovens missionários dentro dele. E, em segundo lugar, para onde, para que tipo, para que comunidade. Pronto. Indicar três. Eu descrevi muito bem o que eu queria fazer, o apostolado e tudo isso, com todo o cuidado, nunca mencionar qualquer coisa de professor, de que pudesse chamar a atenção professor. Então, e quanto ao lugar, eu comecei a pensar, meu Deus, aqui, não sei. Então, eu disse lá, na resposta ao Padre Bongo, provincial, quanto à comunidade para onde ir, eu deixo isso à consideração do Conselho Provincial. Portanto, vou lá onde os superiores me enviarem. Mas eu comecei a pensar, se deixar a coisa só assim, vou mesmo ser enviado para o seminário. Por causa das notas no seminário, todo o tempo do seminário, de filosofia e teologia, e porque todas as nossas casas de formação, o seminário menor, o seminário de filosofia e teologia, inclusive o noviciado, ali não havia hipótese de eu ir para lá, tudo isso estava no AMBO. Então já pensei, irmão, não vai escapar de ser isso professor. eles são capazes de me meter numa dessas casas de formação, concretamente no seminário menor, ou até, naquela altura, ajudar mesmo para as aulas no seminário de filosofia, que nós não tínhamos, entretanto, propedêutico. Para evitar isso, então, o que eu escrevi lá? Disse assim, bom, para onde o Conselho quiser me enviar, mas, se possível, não ser no AMBO. Não ser no AMBO. E a justificação que eu dei é que, desde os meus 11 anos, tirando o ano do noviciado, que foi em Malange, sempre estive ali, no AMBO. Então, eu gostaria, se fosse possível, não ser no AMBO, para eu ter outra experiência fora do AMBO. Pronto. E, pelo que soube, o Conselho julgou aquilo muito bom e disponibilidade, vai para onde quiser e vai ser missionário, não sei mais o quê. E aceitou. E afetou-me
a comunidade do Lobito, né, na Diocese de Benguela. Eu chego ao Lobito no dia 2 de novembro de 83. No dia 3, o superior da comunidade e pároco de São João Batista, no Lobito, leva-me ao bispo para me apresentar ao bispo como novo missionário, trabalhar aí no Lobito, e o bispo era Dom Oscar. Assim que Dom Oscar me vê lá, finalmente, pois bem, seja bem-vindo, o senhor vai ser professor de latim no Seminário Bom Pastor. Finalmente não escapou de ser professor. Não fui lá. E logo Lá consegui escapar. Então, eu fiquei muito triste com esta proposta. Eu disse, mas se era para isso, era melhor que tivesse ficado mesmo no Taluambo. Mas pronto, voltei para casa com o padre Antônio, o tal superior nosso, já mudo mesmo. Pelo caminho de regresso de Benguela ao Lobito, não falei nada. Então, no Lobito, comecei a pensar, professor. Mas, professor, não quero. É mesmo disso que eu não quero. Pronto. Então, professor de latim no seminário era o padre Martins Ferreira. E o padre Martins Ferreira era professor, havia, desde o Quipeio, no Ambo, até ali, mais de 30 anos, sempre professor. E a maior parte desse tempo, professor de latim. E era o professor de latim no Seminário de Bom Pastor, em Benguela. Então, eu decidi falar com ele, negociar com ele. Abri-me, disse-lhe a verdade, disse-lhe que eu mesmo não tinha nenhuma inclinação para ser professor. Aliás, se eu fui parar ao Lobito, é mesmo para escapar a ser professor, se ficasse no Ambo, e que ele, a minha vontade, a minha paixão era investir na atividade pastoral. E se tivesse de ser professor, naturalmente havia de perder mais tempo a preparar aulas, porque o latim mesmo é uma das disciplinas em que tive sempre boas notas, mas eu não gostava. Gostava mais do grego do que do latim, não sei porquê. Então, e que para ele não precisava preparar. E, portanto, se ele fizesse o favor de continuar a ser professor. E ele, da experiência dele também, me compreendeu e continuou a ser ele professor. E eu, desta vez, fiquei na paróquia. Entreguei-me, efetivamente, à pastoral na paróquia com todas as forças, especialmente para os adolescentes e a juventude. Ali foi a minha alegria. Foi em cheio. E depois, 3 anos depois, já era provincial, o senhor padre Bernardo Duchesne, aparece que o conselho se reuniu em Luanda e decidiu enviar o senhor para a Roma para fazer filosofia, porque estavam a pensar em mim para que de regresso fosse formador no Seminário Maior de Filosofia e Teologia no Ambo. 3 anos. Eu, por acaso, não soube mais como reagir, só disse a Nosso Senhor, bom, lá estás tu. Sempre levas a água ao teu moinho. Mas pronto, eu quando professei também disse que estaria disponível para ir para onde, digamos, a missão precisasse de mim. Portanto, aqui estou. O padre Antônio, o superior e pároco, atirou-se contra o padre Duchesne, o provincial, chamou-lhe de tudo, o trabalho que estava a fazer, vocês também nunca dialogam com ele, isso é que estraga a vocação, vocês querem logo mandá-los para o seminário, quando nós precisamos aqui dele no trabalho. Bom, mas ele lá foi fazendo, a decisão do conselho foi tomada, só que eu não fui logo tanto esse foi em 86, é que me fizeram esta proposta. Eu cheguei em 83, em 86, em junho, é quando o provincial veio ter comigo para isso. Mas, naquela altura, talvez pelas minhas posições em relação ao sistema marxista-leninista e a guerra que corria e tudo o que nós, no nosso entusiasmo, dizíamos em relação ao fim da guerra e tudo isso, levou a que o MPLA achasse que não deveria sair para fora da Angola. Por quê? Porque o meu provincial, o padre Bongo, entretanto, tinha ido à França, a Estrasburgo, para o seu ano sabático,
e da França, de Estrasburgo, vimos-lo depois de 1 ano e meio na Jamba, não é? Onde estava o quartel-general da UNITA naquela altura, para responder também às necessidades da Igreja Católica, sobretudo do pessoal missionário que estava naquelas áreas sob controle da UNITA, e Dom Queiroz, o bispo, então bispo de Menongue, quando Cubango, província onde estava a Jamba, queria fazer da Jamba uma vigararia episcopal, mas ele próprio não tinha acesso àquele território. Então, através do Padre Bongo, antigo provincial, e que rodou muito, que conhecia um bocado a situação, lá encontraram a forma de ele ser vigário episcopal da Jamba, e então o caminho foi França e depois para lá. Mas o padre provincial, Padre Bongo, comigo, enquanto ainda seminarista, fui muitas vezes com ele. Ele era o provincial e eu, talvez por uma certa facilidade nos estudos, o provincial precisava de companhia, e as viagens que ele fazia naquela altura, incluindo, pedindo, em alguns casos, escolta. Então, ele me levava comigo, porque eu podia facilmente recuperar as aulas perdidas. Então, isso fez com que eu ficasse igualmente conotado pelo MPLA, e o facto de saber que eu também devia ir aos estudos levou, naquela altura, o MPLA a dar-me mais 2 anos, a não permitir a minha saída do território angolano. Assim que, em vez de seguir para Roma em 86, só em julho de 88 fui para Roma, e ali fiz a minha preparação, e em 92 regressei para Angola, já para o seminário. E então aí sim, fui 3 anos professor no seminário de Cristo Rei, e de 92 até 95. 95 fui nomeado provincial, deixei o Ambo, fui para Luanda, e em 98, no fim do primeiro mandato, ia iniciar o segundo mandato. Fomos ao capítulo menor e por aí fora. Ainda há uma caminhada, portanto, muito grande da sua parte. Ainda e está. A questão do professor andou sempre à baila na sua cabeça. Sempre. Ser ou não ser, não querer e acabar por ser. Sim, e gostei. O curioso é que depois, aqueles 3 anos que eu fui professor no Cristo Rei, gostei muito de fazer, mas depois foram só 3 anos. O nosso tempo está a terminar. Sim. Sei que há muita coisa para falar. Vou convidá-lo para um novo programa depois, quando tivermos a oportunidade. Sim. Porque a vida de um arcebispo, desde a vocação, passando pelo seminário, passando por ser professor, passando por ser missionário na pastoral, provincial, conselheiro-geral, há muita coisa com que falar. Muito obrigado pela sua presença. Sim, senhor. Agradecemos o seu testemunho. Sim. Caros espectadores de Ângelos TV, vejam como, de facto, da simplicidade de famílias e de caminhadas simples nascem hoje grandes homens e grandes mulheres que ocupam na Igreja não só os cargos, mas sobretudo a capacidade de servir e de entrega ao próximo e ao irmão. Muito obrigado pela vossa presença, de nos ter acompanhado. Voltamos a encontrar num próximo programa. Obrigado, senhor.